Antes da barragem encher, as margens do rio Mondego produziam milho, batatas, feijão. Era o celeiro aqui da aldeia, praticamente. Depois veio a barragem, encheu, acabou tudo. As mulheres daqui da aldeia iam para o rio de manhã, levavam as roupas para lá, lavavam, estendiam naquele areal, faziam o almoço, comiam e à noite traziam a roupa lavada para cima, para casa. Tínhamos os moinhos, que até que o Sr. Carlos, o sogro dele, tinha 2 ou 3 ali na ribeira. Tudo se abalou com a barragem, ficou tudo debaixo de água. Dali até à Pontágua foram pelo menos, aqui na Ranha haviam 2, 4, 6, 7, aqui ali haviam 7, estes 7 ficaram debaixo de água. No Porto Rio também havia 3 ou 4, também ficaram tudo debaixo de água. Basta que o sogro aqui do Sr. Carlos tinha aqui o trator, até montou uma moagem no fim da barragem encher aqui, chamam o Olival. Pé de casa. Ao pé de casa. Era o único que fazia farinha, porque ficou tudo debaixo de água. Antes de vir a barragem, eu, naquela altura era novo, tinha para aí 18, 20 anos, eu às 10 da noite arrancava, virava à beira do rio Mondego, chegava lá e enchia um saco de bocas de 50 quilos e vinha-me embora. E depois vinham uns outros atrás de mim, então faziam o mesmo. Havia para aí peixe por todo o lado. Agora, nada. Havia os caneiros, um no Rio Dão, outro no Rio Mondego, que é o que chamam agora de açudes, a gente chamava os caneiros. E então ali existia uma armadilha grande que eles chamavam o cofo. Era colocado naqueles lados dos tais caneiros e dali iam as lampreias. Quando fossem lá de manhã, no tempo da lampreia, desarmar o cofo e lá estivessem 100 lampreias, para eles já ficavam tristes, porque era muito pouco. E, entretanto, os homens, os outros que não faziam parte dos caneiros, andavam com os barcos e iam com a fisga, fisgavam as lampreias, porque a lampreia, para ser boa, tem que ter o R, que é de janeiro até abril, e maio já se chamam as mainhas, e já elas começam, dizem que é, nós dizemos, olha, então as lampreias já estão a bater, há uma cova de lampreias que elas juntam-se e depois ali, e quando não era, procuravam pelo rio abaixo e fisgavam com a tal fisga. E depois havia aqueles senhores, quem não queria comprar os dos caneiros, que eram mais caros do que aquelas, já tinham os buraquinhos das fisgas, então compravam que eram mais baratas. Estava sempre um senhor de cada caneiro ali sentado no muro da ponte, à espera que chegassem as pessoas à procura da lampreia. E então eu recordo, meu pai a trabalhar dizia-me, olha, estas maiores são algumas a 7.500, outras a 2.500, era conforme o tamanho que elas tivessem. E então eu recordo-me pequenina ir à pesca com o meu pai, chamava-se dar o barco. Dar o barco havia 2 tipos de redes, havia a albritana e a tarrafa. A albritana era uma rede muito comprida, em que a gente levava o barco e eles iam deixando cair a rede. E eu tanto fazia uma coisa como fazia a outra, com o meu pai. E a tarrafa era redonda e havia até uma coisa que eles chamavam os cebadoiros. Os cebadoiros era uma bola de farinha de trigo que era jogada naquele sítio, os peixes só corriam para lá
E então jogavam a tal dita tarrafa e vinha aquela rede cheia de peixes. No tempo das lamreias, era neste tempo que o rio ia cheio, e ir nos encontros do rio, que era o rio Crins, que desagua no Rio Dão, ali havia as lampreias, vinham do lado da Fosdão, que hoje está debaixo, que é o Barraio, da Agueira, subiam ao rio. E as lampreias, onde a água tinha cascalho, não era pedra, tinha cascalho, chamavam cascalho, que era assim uma pedra fininha, como aqueles sofás, assim aquela espécie. E chamavam Luísas até. E as lampreias não se junta só uma, juntam-se 4, 3, 4, 5 e depois cavam, andam assim de roda, todas de roda e fazem uma cova naquela pedra. E depois lá é que se elas batem. Batem-se, que a palavra que eu aprendi com os meus pais andavam a brulhar, deitam ovos. E naquele tempo não diziam ovos, diziam milhas, que diziam os antigos, pronto, foi assim que me ensinaram. E ele até às vezes se despia tudo porque estava a cova muito longe. Ele ia com uma fisga, era uma coisa de ferro, com 3 dentes, com um cabo de madeira que ele punha, e ia, levava aquilo e fisgava as lampreias. Tanto podia fisgar uma, como 2, como até as 3. Tinha vezes que fisgava 3. Vinha com aquilo às costas. Com uma tesoura, picávamos onde eles tinham aquilo era um embigo. Picávamos ali com a tesoura, rasgávamos o peixe, tirávamos-lhe toda a tripa e punhamos os peixes num balde ou num alguidar grande, onde pudéssemos depois lavar. Lavar o peixe e pôr todo ali direitinho. E as enguias era a mesma coisa, mas só que as enguias escorregavam-nos muito das mãos. Nós pegávamos nas enguias, às vezes tínhamos que apanhar umas pedritas de sal ou areia para as conseguir segurar, para depois podermos picar e podermos amanhar para podermos arranjar também as enguias. E fazia-se muita caldeirada de enguias, batata com muita enguia. Não havia outras coisas mais, mas era bom. Quando chegava a altura do São José, era a brulha das enguias. Aqueles ricos, aqueles lugares onde nós costumávamos ir, as enguias andavam todas umas atrás umas das outras, tinham pegadinhas por ali abaixo. Nós voltávamos a fazer como fazíamos o peixe, metíamos o saco, abríamos o saco, enfiávamos e virávamos assim embaixo. E ela ia para o outro lado, do lado de cima, com o ensinho, nós levávamos um ensinho e começava assim a bater por ali abaixo, por coisa abaixo, menos enquanto nós tínhamos um saco de linhais cheio de enguias, todas pequeninas, que essa nem era preciso amanhar. Depois, e essas coisas eram o meu falecido pai, ele gostava muito de cozinhar e de fazer assim essas coisas. E então punha uma frigideira grande ao lume, no fim da gente ter as enguias todas muito bem lavadas, tirávamos aquela coisa toda, nós chamávamos a reima, era aquela coisa que se escorregava. Tirávamos aquilo tudo e depois o meu falecido pai tinha a frigideira no lume, enchia a frigideira no lume, fazia tipo uma rodilha e toda a volta as enguias ficavam com uma alturinha, como fosse uma rodilha das mulheres porem à cabeça para segurar o cântaro. Dessas enguias pequeninas, que não tinham espinha, não tinha nada, aquilo comia-se tudo assim. O tio que me criou chegou a ir, até diziam em março, aí dia São José, Ana Brulham ao pé. Que as bogas vinham mergulhar e já estavam logo a ver, punham as naças, quem tinha,
O meu tio nunca teve naças, mas às vezes ia lá com este navio e depois com a rede botava e trazia também. Era uma coisa feita em bimas e eles punham aquilo, ele punha aquilo lá de uma certa maneira lá no rio, e depois os peixes entravam, não sei como é que ele fazia, e ficavam lá. Era assim uma coisa feito em bimas, para a ponta é mais estreitinho, até fez uma pequenina, assim, que eu tenho na minha cozinha em cima dos armários. E ele apanhava muitos peixes com essa, chamavam a massa. E então tinha uma rede pequenita, que ainda hoje lá tem, mas não a usa, uma rede pequena, conforme ele metia assim a rede, eu depois a rede era pequenina, conforme ele metia assim, aquilo fechava. E se calhava a trazer, peixe trazia, se não calhasse apanhar nenhum, não apanhava. Mas a mão apanhou muito peixe, a mão entre aqueles penedos, muitos. E grandes, era. Havia chamavam-no Sr. Daniel, ali no Porto do Rio, tinha lá uma barca, gritávamos por ele deste lado, ele vinha para passar para o outro lado. Quando vínhamos à noite de lá daquele lado, ele passava a gente, mas o homem estava sempre disposto, nem que fosse à meia-noite, 1h da noite, ele atravessava a gente. Pagava-se naquela altura 5 tostões ou 10 tostões para se atravessarem. A minha rua era muito alegre, tinha muita gente, tinha muita gente. Tinha um chafariz onde toda a gente ia à água, ao fundo. Que eu hoje limpo, sou eu que o limpo. Eu limpo aquele chafariz, porque é da minha idade, nasceu em 1939, o chafariz. Foi inaugurado em 1939, no dia 11 de dezembro, dia da Revolução Nacional. E a Revolução Nacional era sempre uma grande festa na Escola Cantina Salazar. Havia discursos a enaltecer os heróis que retiraram Portugal aos espanhóis, não é? Porque eles viveram aqui não sei quantos anos por causa dos nascidos do Dom Sebastião, não é? Que não deixou descendência. E Portugal ficou entregue aos espanhóis durante aquele tempo. Então faziam uma grande festa na Escola Cantina, com discursos, com rancho melhorado para as crianças, enfim. E teve honras de fita, corte de fita, o chafariz. Então a minha rua era muito interessante, era muito vivida. Era o Zé Dias a cantar a Senhora, a contar as histórias da Primeira Guerra Mundial. Eles eram muito amigos, era o Cantinho da Saudade, onde havia a Toina, a senhora Cremilde, com os filhos a tocarem bandolim todos os dias, na varanda, a Laurinda, que tinha muitos filhos, a senhora Amélia, eu sei lá, era tudo muito vivido. Havia muita gente, as irmãs Jonas, eu sei lá, olha, era uma coisa maravilhosa. Hoje realmente está tudo botado ao silêncio. Caiu o silêncio sobre nós. E eu comecei a ver os comboios cheios de refugiados, pequenina. Eu sentava-me no banco da estação e eu via passar os comboios cheios de refugiados, aqueles meninos loiros à janela, aquelas senhoras muito bem vestidas, a fugirem da guerra. E eu comecei e eu comprava sempre o século. E a minha mãe começava a ler aquelas histórias todas da guerra. Lia-me as façanhas das enfermeiras de guerra e eu disse, eu quero ser igual a elas. Quero ser igual a estas senhoras, eu quero ser igual a elas. Então comecei a aprender a ler, comecei a recortar as letras do século, a juntá-las e aprendi a ler imediatamente. E comecei a ler. Lembro-me do deflagrar da bomba atómica, uma bomba cruel e muito mortífera. Era assim que começava. E eu chorei
chorei muito com aquilo. Entretanto, um dia estávamos na nossa casa, eu e a minha mãe, porque eu não tenho irmãos, e não tínhamos luz, estávamos às escuras, porque não havia petróleo. Então meu pai trouxe da estação, nós vivíamos numa casinha da estação, um bocadinho de petróleo, assim numa coisinha, e deitou no nosso candeeiro de petróleo. E acendemos a luz, e aquela luz ainda hoje está na minha mente, aquela luz do candeeiro, que foi uma luz maravilhosa, que nos iluminou naquela escuridão em que nós estávamos as duas. E depois, o meu pai, quando a guerra acabou, o meu pai abriu a porta e disse: a guerra acabou, porque nós só sabíamos as notícias pelo jornal, porque não havia nada, não havia rádio, não havia nada. Ele disse: a guerra acabou. Aquela frase ainda hoje me está na minha mente. O regidor e o padre eram as autoridades máximas das aldeias. E então, o regidor mandava um funcionário a cada casa para saber quantas pessoas habitavam em cada uma. Se houvesse 5, vinham 5 senhas, que depois eles transmitiam para a Câmara o apanhado, e a Câmara mandava uma senha por cada mês, todos os meses para cada pessoa. A gente ia com a senha à mercearia, aviava-se, mas se a gente não levasse, se a senha já tivesse acabado, a gente escusava de lá ir, nem que levasse dinheiro, não trazia nada, que não nos vendiam nada. Tanta vez que eu cheguei lá, Sr. Zé, minha mãe mandou buscar o açúcar, que era tudo a granel, não havia nada empacotado, sabe? Era tudo a granel, açúcar, massa, arroz, tudo. E até as velhotas usavam uns aventais grandes, e aquilo era embrulhado, assim, naquele papel mata-borrão, faziam assim uns cartuchitos, e era lá pesado. E para não trazer, para trazerem mais meia dúzia de grãos de arroz, ou de açúcar, ou de massa, elas mandavam pesar a granela e punham no avental e levavam para casa. Era assim que era para não gastar, para terem mais qualquer coisa. Era a vida naquele tempo, era assim. A minha mãe, coitada, também era pobre e meu pai andava a trabalhar. E nós queríamos até um bocadinho de pão para comer e não tínhamos para comer. E não sei que o meu pai trabalhava ali numa trincheira que havia aqui embaixo, fizeram lá que abrir. E depois eu dizia à minha mãe, eu ia um bocadinho de pão, não tenho cá pão. Quer dizer que depois davam por senhas, davam umas senhas para depois irem buscar as coisas para comer. O meu pai um dia levou 1 quilo de farinha. Aquela farinha a minha mãe nunca tinha visto e perguntou-lhes: não sei, essa farinha não sei o que é, mas o meu pai disse, eu pergunto. Depois à noite ele chegou a casa e disse à minha mãe: esta farinha que eu trouxe é farinha de favas. Favas secas que moem e fazem farinha. Não se quis, isto é para fazer pão. E a minha mãe disse: mas eu disse, já não estou deitado 2 coisinhos de farinha desta de favas, com farinha de milho, não com farinha de trigo, porque já que esta farinha é um bocado assim, como seja uma farinha de centeio escura, ela disse: compras 2 ou 3 quilos de farinha de milho, que tinha o meu tio ao lado que tinha milho, tinha lá sempre farinha, e a minha mãe cozinhou o pão. Fez 3 vezes, 1 quilo de farinha de favas, fez 3 vezes pão para a gente comer. E dali depois começou, isto foi de 40 a 45, é que foi pior. Depois já começou a ficar melhor, depois as senhas já começaram a dar mais alguma coisinha de mercearias, de tudo o que tinham. Dava e a minha mãe lá ia buscá-las, a minha mãe e o meu pai, aos sábados, não trabalhavam, e lá iam buscar as senhas para a gente comer. Minha mãe comprava uma caixa de sardinha em outubro e salgava, e era o nosso bacalhau durante o ano inteiro, com a sardinha amarela, ficava amarela, e nós assávamos e comíamos, e era o nosso bacalhau, ninguém podia comer bacalhau. Esse senhor que tinha os moinhos ia pela freguesia, depois apanhava, chamava-se aqui nos talecas, apanhava nas pessoas o milho, o trigo, e trazia e moía lá nos moinhos, lá no rio, e depois tinha aqueles dias certos, ia levar às pessoas já a farinha.
ia levar a farinha e depois era sempre assim, levava uma com farinha e trazia a outra ou com milho, com trigo, e era a vida desse senhor que lhe chamávamos o moleiro, era a vida dele. Era isso, que tinha 2 moinhos lá no rio, tinha trigo, tinha de milho, e depois as pessoas tinham sempre farinha em casa dos meus pais, sempre tivemos para cozer o pão, era sempre o milho que se cultivava, e era o trigo que cultivavam, faziam sempre aquela mistura. Nunca comiam pão só com milho extremo, não. Mas havia vizinhas que era só o milho. Mas não, lá em casa dos meus pais não, era sempre, porque cultivavam bastante. Tinham muitas terras e cultivavam bastante, e centeio, tinham trigo, tinham milho, depois faziam aquela mistura. E quando era pela Páscoa, então a minha mãe fazia sempre, era só o trigo. Fazia uma fornada chamavam-lhe trigo a milho, que era metade. E fazia outra, que era só o trigo, mas era só pela Páscoa, o trigo extremo, que era... Pronto, mas também eram umas farinhas diferentes do que é hoje, que o pão ficava diferente, muito diferente. Os meus tios, como era, não tinham filhos, era só eu. E depois ele fazia aquelas cavadas na serra com trigo e milho, e ceifavam e depois vendia. Ele não gastava pouco, era só eles e eu, e então ele fazia, os meus tios gostavam muito de fazer um trigo a milhozinho, a quase extremo, para comer de manhã ao café. Sempre tinha. Nunca fazia o milho extremo, nunca. Em casa da minha mãe era muito milho extremo, eu não gostava de lá comer porque era muito milho extremo. Mas lá em casa deles fazia aquela mistura e ainda fazia um pãozinho quase só trigo para comer de manhã lá de junho. E pronto, a gente gostava assim e ele também gostava. Fazia isso fermento à noite, a gente guardava sempre uma peça da massa, a punha numa tigelinha e guardava de uma semana para a outra. Na outra semana eu queria fazer o pão, amassava aquele bocado com mais farinha e para fazer o fermento grande para depois cozer ao meio-dia o pão. O forno da poia era onde as pessoas faziam o pão, a broa. Na semana da Páscoa era as broinhas. Começava a fazê-las da segunda até sábado. Quando passava a procissão, que tinha que passar ao pé do forno da poia, as pessoas que estavam lá dentro vinham à porta ver passar a procissão e ajoelhavam-se. Estava todo o ano a funcionar. Na Páscoa é que era muito mais gente que fazia, porque tinham as broinhas, que era hábito aqui na terra, fazerem as broinhas. Mas durante o ano o forno comunitário funcionava. Mas as nossas broinhas eram mais de milho e trigo. Agora já fazem muita mistura. Já não é aquela broinha do antigamente, porque já fazem broinhas com muita mistura. Eu, por exemplo, faço um bocadinho em casa, porque sou sozinha, mas é para dar aos familiares. Uso 15 ovos, fermento, 1 kg de farinha de milho, 3 de trigo, porque eu faço pouca porção, um bocadinho de aguardente, onde desfaço o fermento, canela e depois amasso, bem amassadinho. Quando a massa se despega das mãos, é sinal de que já está boa, para eu depois deitar um bocado de farinha em seco, sim, polvilhar com farinha e deixar a massa a levedar. Conforme entrei na escola, assim saí, não aprendi nada. E a culpados quem foi? Eram meus pais. Nós sei lá, tenho descanso, a gente me chama cabra mal, não é? Mas foram os meus pais, porque se fossem os meus pais tivessem coisa de mim, não, minha filha tem porque meus irmãos somos 4, somos 5, eu sou a única filha, e então eram 4 rapazes. E a todos eles fizeram o exame da quarta, só eu não tive nada. Eu tinha que fazer o comer que tinha, e então ia com as ovelhas que a minha mãe tinha e com as ovelhas ali desta casa.
E depois durante o dia, na parte da manhã, tinha que apanhar pasto para os animais. Para os porcos, para coelhos. E pronto, tinha que apanhar o pasto para os animais. E foi assim, não, quer dizer que eu fiquei a zero. Não sei nada. A escola não havia cá escola. No tempo não havia escola. O padre Franquelin é que reuniu as pessoas, colaboraram todas com dinheiro para poder fazer a escola, para eles poderem ter estudos e não ter que ir fora, porque era o que tinham que fazer aqueles que tinham possibilidades, os que não tinham, não tinham. Fez uma escola fantástica, com miúdos da escola, com miúdos da creche, com miúdos até o 5º ano. A partir do 5º ano já tinham que ir para Viseu, ou para outro sítio qualquer, ou para Carregal, pois, porque nessa altura havia lá duas coisas, era as ciências e as letras, quem escolhia ciências e quem escolhia as letras. O campo não havia futebol, era para eles brincar e aquelas coisas todas. Agora, o Dr. Ernesto e meu marido e os alunos colaboraram para que aquello fosse um campo de futebol, tirando pedras com carros de mão e não só. No intervalo iam para ali a trabalhar. E quando havia alguém que não tinha lá a nota que devia de ser, não hacía más nada. Então o Dr. Ernesto lo mandaba a vir, ven aquí, que yo te digo cómo es. ¿Ves este carro de mano? Ale, has de decir, ¿cuántos tuviste? Ay, no, que yo no gosto nada daquilo. Ten que ser, que a vida é para trabalhar. ¿Cuántos chumos tuviste? Tuviste 3, son 3 carros de terra. Toca andar, has de poneros aquí, ali, no outro lado. E assim, pouco a pouco, foram construindo um campo de futebol para quando eles saliessem das aulas, eles corriam, saltavam, faziam aquilo tudo e faziam futebol mesmo. Meu marido também jogava futebol, adorava jogar futebol com eles. E assim que se construiu o campo de futebol e assim que eles aprendiam que o trabalho é muito bonito, não era só estudar e estar ali, era preciso trabalhar para poder fazer as coisas. Depois íamos para a escola, o melhor calçado que eu tinha era os pés que a minha mãe me deu, não havia outro, era frio. Depois, mais tarde, o meu pai comprou-me uns socos. Os socos era um calçadozito que tinha um pau por baixo e a gente não tinha força para poder com os socos. Comia-se pouco, havia uma sardinha que era dividida por 3 e 4 e quem caçava um bocado comia, quem não caçava era um alguidar grande, com batatas, grelos e a sardinha lá partida, azeite havia lá em casa, deitava um bocado bom de azeite e dali comíamos todos. Quem comia, comia, quem não comia, ficava para a próxima vez. Havia ovelhas para guardar, a gente íamos guardar as ovelhas e ainda tínhamos que trazer um saco de pinhas às costas. Íamos daqui para aí fora, quase até a Relvas, para trazer um saco de pinhas para o lume. E a vida foi sempre aquela, sábados, domingos, nada, vinha o domingozito, íamos para ali jogar a bola a pé descalço. Jogávamos a bola, vinha lá Trechedo, vinha Vila Nova, no fim do jogo, porrada uns com os outros. E era a nossa vida. Era um senhor que ia lá embaixo ao piadeiro, quando passava o comboio, buscar as cartas, o correio que vinha numa saca, e então era ali lido, ela abria aquilo e lia fulano tal uma carta, fulano tal uma carta, e depois ele voltava de manhã, muito cedo, e levar as cartas que nós punhamos outra vez, entregar lá na automotora ou no comboio. Em minha casa havia o posto público, que era uma cabinezinha que fomos nós que fizemos aquela cabine, estava lá o telefone e as pessoas iam, tinham um contador e as pessoas iam, os períodos que gastavam é que pagavam. A gente fez uma cabinezinha para que ninguém ouvisse as conversas de cada um. Olha, era uma casa muito pequena, só tinha um quarto
dormíamos todos no mesmo quarto. Tinha 2 camas, mas dormíamos todos no mesmo quarto. Éramos 7 filhos, 5 filhos, uns dormiam para baixo, outros dormiam para cima. E pronto, e era aquilo muito pobre, pronto. E era só o meu pai a trabalhar e foi muito difícil também para o meu pai, para a minha mãe e para a gente. Passámos ainda fome, não me envergonho de dizer. E levávamos o comer ao meu pai, ou de manhã, em vez de ser o pequeno almoço, era o almoço que íamos lá levar, a dona ela andava a trabalhar. Ou depois íamos lá levar a jantar, que era, agora o jantar era à noite, naquele tempo era ao meio-dia. E era assim, andávamos com as ovelhas, não tínhamos emprego, andávamos com as ovelhas e à noite nós íamos para casa, mas nem havia lenha, nem havia. E também era, quer ser, era candeeiro de petróleo, às vezes até eram cavacos de peixe que a gente punhamos para alumiar. Foi assim uma vida. Não havia trocas. Nós para onde íamos ganhávamos. E tínhamos de estar ali ao nascer do sol. Se a gente não estivesse ao nascer do sol, mandavam-nos embora. É verdade. E andávamos a trabalhar em tempo havia moços, agora não há moços. Então moços cantarem. Ao escurecer mesmo, como eles começam a cantar em tempo, agora nunca mais tornei a ouvir este pássaro. Mas que cantava ao pôr do sol em diante ele começava a cantar. Então é que nós vinhamos embora, punha-se o sol e nós íamos a trabalhar. Era uma escravidão, agora olha. No caso do meu pai, cultivava-se muito o terreno, porque ele não tinha para sustentar o gado, isto e aquilo. Por vezes a gente semeava-se ali, aqui perto daqui da aldeia, ali umas ínsulas, uns terrenos grandes, onde chegava-se a andar, chegou-se lá a andar 3 juntas de bois a labrar seguidos, uns atrás dos outros. E lavrava-se tal, mas aquilo era semeado tarde, semeava-se já no fim em junho. E muitos anos, quando chegava a altura de colher, em setembro ou outubro, vinha uma cheia e levava tudo, porque havia o ribeiro à beira, levava tudo para aí abaixo. Os donos exigiam a renda como tivesse produzido tudo. E andava-se um ano a trabalhar para o senhorio, mas muitos anos que acontecia isso. Que quando havia enchentes, aquelas margens do rio enchiam-se de areia. Era preciso de novo haver pessoal, pronto, homens e mulheres que de novo limpassem aquela areia, jogassem de novo para o rio, para poderem cultivar os terrenos. Então o meu pai trabalhava com um vizinho e eles cortavam os pinheiros, era a madeira de pinheiro. Cortavam os pinheiros e depois já cortavam aquela medida, aqueles rolos à medida que queriam para a madeira. E depois então eles faziam uma espécie de uma burra. Era um cepo, era um... Ai, poça! Era uma parte, um bocado um rolo, pronto, um rolo grande. E depois faziam uma espécie de uma burra. E depois andavam um por baixo, de joelhos, andavam todo dia de joelhos debaixo daquela burra, era um por cima, também todo dia com o charrote, era um charrote grande, e andavam por cima, em geral era quase sempre o meu pai que andava por cima. E assim serravam a madeira, era assim, não havia fábricas naquele tempo, e serravam, andavam nos pinhais assim a cortar e a serrar. Já tinham aquela medida de rolos e lá andavam a serrar.
O meu pai tinha umas terras e então pronto, trabalhava para ele, não é? Comecei a trabalhar assim, saí da escola, comecei logo ao pé dele a trabalhar, a enxada, pois claro. E é como digo, era uma vida escrava, era uma escravidão, mas era uma vida alegre sequer. Porque nós nascemos neste ambiente já não era estranhar, e então é como digo, era uma vida alegre, depois as pessoas ajudavam uns aos outros, ou fosse na vindima, ou fosse achar milho, ou fosse em tudo, ajudavam uns aos outros e pronto, é como digo, era espetacular. E quando era das vindimas era uma alegria, que tudo ajudava uns aos outros e pronto, cantavam, a gente passava, havia um senhor que era aqui o rico de Vila de Barba, quando a gente andava na vindima, ele queria que a gente cantasse, que era para não comer cachos. Ele dizia, canta! Ele queria que a gente cantasse para não comer os cachos. E outro dia o meu filho mais velho na barriga. E o meu marido, que Deus tem, andava na raspa a raspar os pinheiros, naquele tempo do peixe. Andava na raspa. E eu estava quase a ter o menino, que era o meu filho mais velho. E tínhamos uma bezerrita por baixo. E por cima tinha um alçapão, mas eu queria ver a bezerrita. E eu passei para entrar, e eu depois passo assim a mão por cima do lombo da barra da bezerrita. A menina vai cá, apanha os cornos, dá uma volta ao corral comigo em cima dos cornos, troncou-me a roupa toda. Mas o rapazito não teve perigo. Foi uma rama, mas não teve perigo. Eu passei das boas. Pronto, o chafariz que nós temos ali muito antigo, que já o quiseram tirar antigamente e os antigos não deixaram. Montava o meu pai, que já não é do meu tempo, os donos de cima do terreno queriam que o chafariz aparecesse dali, levaram lá hoje a guerra e tudo. E o povo juntou-se ali tudo e puseram-se em cima do chafariz. E a guarda teve que ir embora, diz que não, contra o povo que não havia, que não tinham, pronto, foram-se embora, que não havia nada a fazer. E o chafariz continua lá, e é onde a gente lavava a nossa roupa, a povoação, o pessoal era o nosso tanque de lavar, juntava-se ali, sei lá, era tudo ali, era como a sardinha na canasta, a roupa toda no chão, as mulheres a lavarem, as pessoas a lavarem, outras à espera, e anos já, naquele tempo também havia anos de sequeira, o chafariz também chegou também a quase a secar, era ali a gente a mijar ali à espera da água, que a água nascesse, e pronto, e era assim. E muita gente ia lá com os cantaritos ao água, quando eram solteiras, não era bem do meu tempo, já mais velhas, chegavam ao meio do tempo, despejavam no cântaro da água para lá irem outra vez à fonte, por causa dos rapazitos. Gostavam porque os pais não deixavam ir falar com os rapazitos e elas aproveitavam-se o caminho da fonte. Nós aqui em Cagido, todos estes pinhais que os senhores veem, era tudo cultivado. Era de onde esta gente que tinha problemas de alimentação e que não tinham terrenos e essas coisas todas, semeavam os cereais, eram nos pinhais. Porque terrenos havia poucos, a não ser os terrenos dos excelentíssimos senhores, que hoje a gente vê como é que estão, porque as pessoas deixaram de ser escravos dessas pessoas. Por isso sujeitavam a arranjar semear nos baldios, que não é fácil, só a gente pensar isso, não é fácil. Para quê? Para terem o sustento durante o ano, o pão, que era para não faltar o pão durante o ano. O resto, lá criavam
uns frangos, umas galinhas, umas coisitas quaisquer para ir intercambiando em dias de festa. Agora o pãozito não podia faltar. Mas toda a gente semeava milho. E não havia essas máquinas como hoje há de malhar. E então as pessoas convidavam, por exemplo, o meu pai e a minha mãe, essas pessoas com mais posses, convidavam pessoas, iam cedo. E eu também ia, só para empurrar as espigas para a frente. E o meu pai e a minha mãe, e vários, que eram talvez 6 ou 8 pessoas, tinha que ser par de um lado e par do outro. Juntavam as espigas assim num monte corrido e ali tudo malhava com mangoaldo. Iam de noite, que era para estarem em casa cedo, para irem novamente ganhar o dia para o outro patrão. Iam aí para ajudar, chamávamos nós a malhagem. Comiam umas sardinhas fritas, um bocadinho de pão, um copo de vinho, e era assim que, ao menos já iam com o estômago já um bocadinho composto, já não levavam bucha para comerem ao almoço, que era aí por volta das 10 horas, era o almoço, depois era o jantar, que era a 1 hora, agora é tudo ao contrário, agora é o pequeno almoço, naquela altura era o grande almoço. E era assim, a vida de antigamente era uma escravidão. Normalmente as pessoas juntavam-se umas às outras. Havia uma escamizada ou uma desfolhada, que lá em casa dos meus pais às vezes as camisavam só os 200 alqueires de milho, e aquilo era tudo feito à noite. A gente tínhamos que a casa hoje é minha, tinha um quintal, e o meu pai trazia 2, 3, 4 carros de milho dos bois para lá, e à noite juntavam 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, cantavam, dançavam, descamisavam-se, e depois no fim havia uma bucha para comer, ou uma sardinha, ou pronto, fosse o que fosse, e assim se passava um bocado da noite, na arranca das batatas. Eu ia arrancar batatas para um, o outro vinha para mim. Os que iam ajudar a escamizar o milho, o meu pai era capaz de ir labrar um bocado de terra e ajudar a semear. E era assim que se ajudavam todos, não havia paga, porque não havia dinheiro naquela altura. Era quando se matava o porco, aquilo era uma festa, naquela altura. Nós convidávamos os familiares, naquela altura era uma festa mesmo, agora não há nada disso. Nem se podem matar cá em casa, mas aquilo fazia-se a matança, até aquela comida era tão boa. À vista de hoje, nem a carne hoje se sabe como aquela sabia, porque se criava um porco quase num ano. Não havia rações para ele, era farinha de milho que se lhe punha, e era comidas, tudo. A gente tinha muito trabalho com os porcos naquele tempo, tinha que cozer aquela comida toda para eles, umas panelas muito grandes. Ainda lá tenho uma gadanhita, até era do meu sogro, do pai dela, que me deu aquela gadanhita assim, que era tirar a comida das panelas para pôr aos porcos. E botava-se assim comida crua, couves, ervas e essas coisas comiam. Mas o mais de resto era tudo cozido. Aquilo era muito trabalho, porque a gente tinha com esses animais. E eles demoravam muito tempo a criarem-se. Eram como os frangos naquele tempo, não é? A gente não tinha ração para pôr os frangos. Eram migalhitas de pão, quando eles nasciam os peitinhos, e depois ia-se pondo a comida e tal, partia-se o milho, às vezes com um martelo, para eles começarem a comer. Demorava muito tempo, mas era uma coisa diferente de hoje. Nada tem a ver, nada tem a ver. E quando estavam a desmanchar, era abrir o porco, faziam isso. Coziam no sangue e depois levavam uma travessa dele, já temperado para o matador e para os ajudantes. Estava assim o porco em cima do banco, com as patas abertas assim, punham lá aquilo em cima, eles comiam ali e bebiam. Naquele tempo juntava-se, em todas as festas se juntavam-se. Mesmo quando a gente matava um porco, convidava-se as famílias todas. Juntava-se ali à mesa 20 e 30 pessoas a comer. Nem que fosse o porco todo, mas dava para dar para aquele dia. O ventre ia todo. E
Mas era uma alegria. Era um grande tacho de torresmos, eu sei lá, era uma festa. Pronto. Levava-se mais gente, quase que numa matança neste tempo do porco, hoje leva num batizado. Levava-se muita gente. Ela tem o tacho de fazer o arroz. Mas havia pessoas que eram boas pessoas, que era bom. E amigos de tarde, quando matavam, levavam-nos sempre lá uns trejeitos, que vinham na tarde, levavam-nos uma misturita, uma chouriça, um bocadinho de carne, era assim. A mocidade tirou um burro do curral e foi pôr no curral de outro burro. Tirou um era preto, outro era branco. Trocou os burros. Trocou os burros. O dono, quando lá chegou, começou: até mas tu eras branco, agora és preto? Mas o que é isto? E faziam assim estas maroteiras. Iam aos tanques, tiravam as roupas que lá estavam estendidas. Antigamente não havia molas, era às silveiras. E levavam, e no Largo do Iru, que é o tal largo, faziam uma exposição das roupas todas. Roubavam os vasos que as pessoas tinham e punham lá tudo no Largo do Iru. Carros de mão, portas de velhas que estivessem no largo, eles levavam tudo para ali. E os donos, se quisessem, tinham que lá ir buscar de manhã. Quando viam lá as coisas deles expostas, iam lá buscar, remungavam, mas já lá estavam, eles tinham que ir buscar. A tradição era o apupos, se calhar era apupar. Então, como havia raparigas e rapazes, e não é como agora. E então, os rapazes, talvez ciúmes ou isso, era mesmo assim. Iam para aqueles montes, dia de Natal, sim, até ao intrudo, vá. A gente dizia intrudo, agora é que é mais carnaval, mas naquele tempo era mais um intrudo. Iam para aqueles montes com funil e diziam: oh Maria, tu namoras com este ou namoras com aquele, mas ele não te quer, e assim, e mais isto e aquilo. Mas estavam guardados. Tinham colegas ao pé deles que levavam armas e até diziam que aquele, se viesse a guarda ou qualquer coisa e matasse, que eram lá enterrados, não era assim que diziam? Que eram lá enterrados, que não iam para o cemitério. Devia ser mentira. E pronto, era assim. E depois, ao outro dia, era domingo. A gente ia para a missa, saía da missa, e depois uma dizia: olha, ouviste o que eles disseram de mim? Ai, disseram isto, disseram aquilo. E tu ouviste o que disseram de mim? Ai, e muitas nem dormiam, apenas ouviam primeiro o apupo. Apuparem, né? Elas levantavam-se, e eu também. E vinhas para a varanda ou para a janela, conforme a casa, escutar o que é que eles diziam. Mas não diziam hoje já vou, mas nenhuma perdeu o casamento por causa disso. Diziam verdades, diziam mentiras também. Pronto, era engraçado. Aquela fonte ali embaixo, no verão, pingava. E a gente estávamos à espera que o cântaro enchesse. A gente estava-se ali, era muito rapazes, mesmo fosse mais adiante, a gente estava-se ali muito rapazes. E ali também passávamos assim um bocado, ali a conversar com eles, e ali passávamos, muitas das vezes a gente chegava à casa, queríamos ver a conversa por a semana adiante, o dia adiante era trabalho, depois à noite a gente nem se sentia cansada nem nada. Ao depois chegávamos a casa, sujávamos outra vez os cântaros, lá iam outros para a fonte, passávamos no paleio, passávamos ali naquela borda e pronto. E ali até formava-se ali bailes de roda, que a gente não sabe que é um baile assim todo de roda, não sabe? Então mesmo estes ranchos, não é assim toda a outra. A gente era a mesma coisa, dávamos assim a mão, começávamos a cantar para o começo, depois andávamos de pessoa em pessoa assim, de repente até chegar ao nosso par. Fazíamos assim as nossas borcas. Sim, em fundo da aldeia, era onde eu vivia,
fazíamos lá também uns bailes, mas era mais assim de roda, não era a música. Aqui havia três partidos. Ou depois os rapazes daqui iam lá para baixo. E claro, fazíamos lá um baile, todos os domingos havia lá baile, porque havia lá muita rapariga. Ali no Itão era lá os danoeiros e os da Graciana. E a gente aqui era o Terra da Laia, lá para cima já nasceu o Terra da Laia, aqui havia muita rapariga. E depois aqui éramos nós, e fundal ali no Adre eram as de lá, e fundal ali eram os três partidos. Não, cada qual fazia a sua festa. Era uma alegria, além da gente andar cheio de trabalho e a alimentação, pronto, era fraca, mas havia alegria na juventude, pronto. Havia alegria, agora não. Havia alegria e tinha seriedade. Respeitavam muito a gente. A gente respeitava-os a eles também respeitavam a gente. Não havia maldade nenhuma, não sei, para eles até podia haver maldade, né? Mas a gente não notava nada, pronto, era tudo sério uns para os outros. Todos os domingos, ou fosse a gaita de boca, ou fosse a concertina, ou fosse no salão desse Sr. Telmo, mas às vezes era complicado, porque ele era um senhor, nem sempre estava bem disposto. E então muitas vezes a mulher, a esposa, até aquele lá conseguia dar a volta. Oh Telmo, deixa divertir a rapaziada, então também já foste como eles. E então a senhora lá conseguiu, e então lá resolvia, então pronto, vou parar a dançar, mas aquilo, é como eu digo, aquilo não eram 20 nem 30 pares, aquilo era enorme, porque havia muita velocidade na altura. E então, mas todos os domingos havia sempre qualquer coisa para as pessoas se divertirem aqui na cidade. Nesse tempo, do cinema, vinham, não era só ele, vinham várias pessoas aí. O cinema, lá o manual, dar ali à manivela para projetar as imagens. Nesse tempo era assim que se fazia, era lá nesse salão, nesse respectivo salão. As pessoas estavam ali de pé, porque não havia cadeiras, não havia nada, era o ecrã lá na ponta e o cá de baixo ele a manobrar o esquema e ali era feito o cinema, era visto assim o cinema. Por exemplo, hoje não existe nada disso, mas naquele tempo era assim. Mais tarde, lá nos anos 60, talvez 60, quando veio para aí a primeira televisão, aí é que a gente já começou a ir ver a televisão, era como fosse para o cinema. Quase que era preciso tirar o bilhete para ir ao cinema, porque aquilo estava sempre cheio. Era a única, era o Bonanza, era o tempo do Bonanza. E era nesses filmes, mas quando chegava ali era assim. A ver, era assim a coisa. Hoje não, hoje o gajo faz cinema em qualquer lado. Todos os domingos haviam bailes, mas era sem música. Era a raparigas à roda, a dançar e a cantarem cantigas que já eram do tempo dos nossos pais. Andavam, era desde o escurecer até à meia-noite. Davam ali sempre o mesmo, acabava uma, tornava outra. E ali, aquilo era uma alegria maluca. E os rapazes também. No meio das raparigas, tudo batia palmas e cantava e dançava. Mas depois havia uns dias mais dispensados desses domingos, isto antes de termos o clube. E então mandavam cá vir uns tocadores de concertinas, já de acórdios. Alguns coitados, a gente é que tinha que se habituar ao ritmo deles, não era eles ou nós, porque eles um ia para a direita, outro ia para a esquerda. Mas a gente adorávamos. E então os terreiros, não havia pedra, era terra. E depois aquilo fazia poeira. E a gente íamos buscar uns regadores e regávamos de 10 em 10 minutos, tínhamos que ir regar para aquilo não sujarmos as nossas roupas depois. Mas naquele tempo,
já havia, mandavam vir esses acordeonistas, mas tinha que ser com uma licença. Já pagávamos, porque a guarda, se não pagassem, iam lá pagar, se calhar, aqui o Sr. António deve saber disso. Tinham que pagar, mas o dinheiro era pouco, não era? E às vezes faziam então os bailes sem se pagar. Mas os lá sabiam, não sei por quem, ou vinham assim à toa. E vinham para ver se os bailaricos andavam, que era para levarem o dinheiro da multa. Mas eles punham-se ali, quando não pagavam o que deviam pagar, punham-se ali na ponte uns colegas para ver se eles vinham. Mas olha que eles até vinham a pé, os guardas vinham de Santa Comba a pé. Eles já eram velhos, feios, aquilo até não tinha medo, com aquelas fardas muito grossas, com umas pingardas assim, eles até de longe me tinham medo. Que até, por causa de tirarem até algum dinheirito para alguma coisa, punham a moda da flor, diziam que era a moda da flor, que era o par que andava a dançar com o rapaz, punham uma flor e os outros estavam à volta. Quanto vale a flor? 5 escudos. Então o outro não dava mais, ia para o outro. Tornava outra vez. Quem é que dá mais? 15 escudos. Já não dançava com o outro, dançava com o outro. Estava todo mundo entretido, chegaram lá uns colegas, olha, que a guarda vem lá. A guarda vem lá. Tudo. Estava lá uma mulher, que o filho tinha entrado também na sociedade de bailarico, mas não tinham pagado nada. Ele era muito pobrezinho, e o filho também. Estava ao pé do acordeonista, tira o acórdio à força, estrangulou aquelas correias que tinha, mete-o debaixo da saia, ao acórdio, e tudo foge, e o homem foi atrás da mulher que levava o acórdio, e o acórdio, como se ficou todo aberto, o acórdio ia por rua, forró, e ela foi metê-lo, disse ao outro, então, tia linda, por onde é que você levou o acórdio? Meti-o logo debaixo da cama. Calou-se, quando os guardas chegaram ali, nem sinal de bailarico. Depois, então, continuou a vir, depois estes eram mais velhos, vinha então um senhor. Mas esse senhor já sabia tocar muito bem. O acórdio dele parece que falava. E então os pés das raparigas, aquilo, era um delírio. Quando era meia-noite, 1 hora, 2 horas, eles já se queriam ir embora, o homem, pois já estava farto de tocar, mas ele tocava tão bem, cantava tão bem, que até metia pena o homem ir embora. Então começávamos, só mais uma. E o homem lá, então pronto, é só mais esta, é para os benfiquistas. Tudo batia palmas. Vamos embora. É para os sportinguistas. E assim, aquilo era quase tudo, até de manhã. Mas vocês não calculam, era assim, sabem, não calculam, a gente íamos para casa com uma pena de lá não andarmos mais tempo. Era realmente, como era esta terra ou outras terras, era muito trabalho e a comida não era como agora, mas era muito bonito, era uma alegria doida.